Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Fala aí, gente, tudo bem? Voltei para mais uma aula nossa, então vamos direto para o nosso conteúdo, beleza? Pronto, já tô aqui de cantinho de novo e vamos embora. Hoje a gente vai falar sobre a camada que envolve a Terra. Ah, esqueci de botar meu telefone para contar meu tempo. Pronto, vamos embora. A gente vai falar um pouquinho de alguns assuntos relacionados à atmosfera, né? Que é essa camada que envolve o nosso planeta. E antes de qualquer coisa, qual é a composição da atmosfera? A atmosfera, basicamente, gente, é um grande conjunto de gases que envolve o nosso planeta. Nós temos o nosso planetinha azul e em volta dele é uma grande camada de diversos gases, que é a atmosfera. Beleza, gente? Então, que gases são esses que compõem esse envoltório gasoso que é a atmosfera? Nitrogênio, 78% de nitrogênio, 20% de oxigênio, 0,93% de argônio e 0,17% de outros gases. Então, basicamente, essa é a composição da atmosfera, beleza? O oxigênio é o gás mais importante para a manutenção da vida. Interessante, são só 20% de oxigênio na atmosfera, mas ele é o gás mais importante para o desenvolvimento da vida como nós conhecemos aqui no nosso planeta. Tá? Ele atua na respiração celular dos organismos. Os organismos precisam sumariamente de oxigênio. Os organismos precisam de oxigênio para respirarem, para existirem. Sem oxigênio não há vida. Beleza? Pelo menos como nós conhecemos. Os oceanos são a principal fonte de oxigênio, algas e micro-organismos. E aí é um ponto muito interessante que a gente vai começar a falar dos fitoplânctons. E tem aquele papo, né, que o pulmão do mundo é a Amazônia. Mentira. A Amazônia produz muito oxigênio, é óbvio. A grande responsável por essa concentração de oxigênio na atmosfera, porém, a maior parte desse gás vem do fundo do mar. Mais ou menos 90% de todo o oxigênio presente na atmosfera vem da fotossíntese desenvolvida pelos fitoplânctons, que ficam lá no fundo do mar. Beleza? Fitoplânctons são uma série de animaizinhos, né, muito pequenininhos, espécies, né, que são responsáveis por essa formação de fotossíntese, né, que joga esse oxigênio para a atmosfera. Tá bem, gente? Vou falar um pouquinho agora das camadas atmosféricas. O que compõe essa atmosfera? A primeira camada a ser dita é a troposfera. Por quê? Porque é onde nós vivemos, é onde nós respiramos. Vocês agora estão na troposfera. Beleza? Onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, relâmpagos, tempestades. É na troposfera que esses fenômenos, né, chuva, granizo, neve, todos esses fenômenos se desenvolvem aonde? Na troposfera, que é onde nós estamos vivendo agora, tá? Onde nós estamos nesse exato momento. A próxima camada é a estratosfera, que é a camada posterior à troposfera. Então, depois da troposfera, nós temos a estratosfera, tá? Nela se localiza a camada de ozônio. Então, a camada de ozônio, tão famosa, ela fica onde? Na estratosfera, que é a camada que vem logo depois da troposfera, que é onde nós vivemos, tá? E a camada de ozônio protege o planeta dos raios ultravioleta. Como assim, professor? O Sol, ele emana radiação. E essa radiação solar vem para o nosso planeta Terra. Tanto que nós temos o dia por conta disso, o desenvolvimento de espécies animais e vegetais por conta dessa radiação solar. Tá? Só que parte dessa radiação é retida por conta da camada de ozônio. A função dela é deixar uma parte entrar e outra impedir que entre, ou seja, que mande para fora. Dá uma filtrada nesses comprimentos de onda, né, que compõem essa radiação solar, né, vinda do Sol. Não só do Sol, como também do espaço como um todo. Tá? Então ele retém, né, ele protege o nosso planeta desses raios solares, impedindo que todos eles entrem
de uma vez na Terra, tá bom? A próxima camada é a mesosfera, que é a que vem depois da estratosfera. É uma camada bastante fria. Por quê? Porque as temperaturas reduzem à medida que a altitude aumenta. Aquele velho papo. Conforme você aumenta de altitude, menor é a presença de gases atmosféricos, que tem a função de reter calor. Logo, conforme você sobe, conforme a altitude aumenta, menos esses gases existem, portanto, menor é a retenção de calor, logo, maior é o frio. Beleza? Antes de passar para o próximo slide, essa tabelinha aqui do lado coloca o gás e do lado a porcentagem desses gases na atmosfera. Então, de um lado temos os gases que compõem a atmosfera e do outro temos a quantidade desses gases presentes na nossa atmosfera, tá bom? Passando aqui o slide. A próxima camada é a termosfera, que é a camada posterior, ou seja, vem depois da mesosfera. É a camada mais externa. O ar ali é bem rarefeito, com uma pequeníssima quantidade de oxigênio. Se a mesosfera já tinha uma quantidade de gases de estufa pequena, né, bem reduzida em relação às anteriores, a termosfera tem ainda menos. Tá? Logo, o ar ali, lembrando que um desses gases atmosféricos é o oxigênio, então se tem menos oxigênio, o ar é rarefeito, logo é mais difícil de se respirar e também que conforma essa situação, tá bom? Porém, lá nós temos as maiores temperaturas da atmosfera. Professor, mas como assim? Conforme a gente vai subindo, a temperatura não vai diminuindo? Como que depois da mesosfera já vem a termosfera, temperatura, já vem uma camada bem mais quente? Pelo seguinte, a termosfera também é chamada de ionosfera. Por quê? Porque essa é uma camada rica em íons, que possuem uma alta capacidade de condução de eletricidade. Então, por conta dessa grande presença de íons que possuem essa capacidade de condução de eletricidade, é uma camada muito mais quente do que todas as outras, tá? Ou seja, como é rica em íons, tanto que ela é chamada de ionosfera também, ela reflete ondas de rádio, possibilitando as telecomunicações. É aqui que estão presentes os comprimentos de onda, né, de rádio, de telecomunicação, de internet. É nessa camada que elas se propagam, essas ondas. Por quê? Porque a termosfera ela é a camada mais rica em íons, tanto que ela é chamada por alguns de ionosfera, por conta dessa presença muito grande, né, o que inclusive a torna mais quente do que todas as outras camadas, né, e também proporciona uma grande condução de eletricidade, perfeito para pensarmos em ondas de rádio, televisão e de internet. Tá bem, gente? Então é ali que se propagam essas ondas. Ali aonde? Na termosfera, que é a camada que vem logo depois, a mesosfera. E depois dessa nós temos a exosfera, que é a camada mais distante da Terra, é a camada mais longe da superfície terrestre. E ao mesmo tempo que ela é mais longe da Terra, ela é a mais próxima do espaço sideral, tá? O ar ali é rarefeito pra caramba. Se já na termosfera já era rarefeito, na exosfera mais ainda. Há o predomínio dos gases hélio e hidrogênio em baixíssima concentração. Tá? Só que o predomínio desses gases é só para vocês terem em mente. Tá? Não precisa gravar que lá tem a predominância do hélio e do hidrogênio, não. Tá? Aqui tem uma fotinha que mostra muito bem essas divisõezinhas das camadas da atmosfera. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, tá? Então, é essa divisãozinha que nós temos para vocês conseguirem visualizar bem como que é a divisão da nossa atmosfera, tá? Vou tirar aqui a foto rapidinho para a gente continuar. Vamos falar agora de clima. Quantos minutos? Ah, não, tem bastante tempo ainda. Clima. Primeiro ponto para falar sobre clima é justamente sobre o tempo. Por quê? Porque é a combinação passageira dos elementos do clima e reflete apenas o momento da atmosfera de um lugar. Ou seja, antes de explicar, só para colocar um ponto,
tem muita confusão entre tempo e clima. As pessoas confundem muito o que é tempo e o que é clima. O tempo é a combinação passageira, ou seja, rápida, dos elementos do clima, ou seja, os elementos que vão constituindo o clima, e ele reflete apenas um momento da atmosfera de um lugar. Então, quando você olha para o céu e está sol, está um dia ensolarado. Quando você olha para o céu e você vê que está muito chuvoso, você vê que é um dia chuvoso. Então, o seu tempo é um dia, é um tempo ensolarado e ao mesmo tempo chuvoso. Não é clima. Por quê? Porque é algo do momento, é algo passageiro. Tranquilo? Pode ser que aquela chuva passe e o céu fique limpo. Sacaram? Então, o tempo é uma combinação passageira dos elementos que compõem o clima. Professor, ainda não entendi. Então, pensa o seguinte: tempo é aquilo que você... É aquele, como que você vai saber se você está se defrontando para a característica de tempo ou para o clima? Você vai olhar para o céu. O que você olhar para o céu e perceber é o teu tempo. Está chovendo, está nevando, enfim, aquilo dali é uma configuração passageira. Pode ser, mais uma vez, que pare de chover rapidamente e o seu céu fique limpo. Percebam, é algo passageiro, tá? Varia de um dia para o outro, ou no mesmo dia a gente pode ter uma variação desses elementos do clima que juntos, naquele momento, conformam o tempo. Tá? Então, o tempo é uma situação, é uma combinação passageira dos elementos do clima, né? Em um momento específico. Você virou, voltou, já pode ter mudado. No outro dia já pode estar diferente, beleza? Agora, e o clima? O que é o clima? O clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo numa determinada região e num período maior. Como assim, professor? Seguinte... Em geral, eu vou até adiantar um pouquinho da aula, né, um tópicozinho, que é o seguinte: para você determinar o clima, é necessário que você analise vários tempos, vários tipos de tempo de uma determinada região. Ah, eu quero saber qual é o clima do Rio de Janeiro. Então, eu vou estudar, vou me debruçar sobre os diferentes tipos de tempo que ocorreram no Rio de Janeiro ao longo de 30, 35, 40 anos. É um estudo demorado. Você não define o tempo de uma região com um estudo de 1, 2 anos, um estudo rápido. Você precisa de, no mínimo, 30 anos para você estabelecer, não, em janeiro é esse tipo de tempo que a gente tem no Rio de Janeiro. Mais chuvoso, ou então mais quente. Em dezembro temos esse. Não, em junho está um pouquinho mais frio. Julho, agosto está um pouquinho mais frio. Vai conformar um tipo de clima. Tranquilo? Então, o clima, diferente do tempo, ele é o estudo de uma sucessão de tempos de uma determinada região num espaço de tempo que vai gerar de 30 a 40 anos de estudo. Então, são pessoas que ficam ali estudando os diferentes tipos de tempo de um espaço, de uma região, durante 30, 35, 40 anos, para poder afirmar, não, o Rio de Janeiro ele tem um clima tal, porque em tais meses ele tem essas configurações, muito chuvoso, muito ensolarado, um verão quente, quente e úmido, um inverno de um jeito específico, enfim. Beleza? Então, a diferença de tempo para clima é que tempo é uma situação, né, muito pontual da atmosfera. É uma coisa passageira. Você está olhando, você vai fazer alguma coisa, voltou, já pode estar diferente, pode ter chovido, por exemplo, e já passou aquela massa de ar quente. Agora está uma massa de ar mais úmida, uma massa de ar... Na verdade, não tem massa de ar, porque já precipitou, o céu limpou. Como pode ser que você esteja num dia muito chuvoso, um dia cinza, e no dia seguinte você acorda e o céu está limpo, solzão, pá. Isso é tempo. É uma característica muito pontual da atmosfera. Agora, o clima já é um estudo sucessivo dos diversos tempos de um determinado lugar, uma determinada região, a partir de um estudo de 30, 35, 40 anos, para estabelecer de fato qual é o clima de um determinado espaço, tá? Então, tempo é algo pontual e clima é uma sucessão de tempos ao longo de 30, 35, 40 anos, tá bom?
possibilitando o entendimento da repetição ou regularidade da ocorrência dos tipos de tempo desse lugar. Ah, não, eu sei que em junho, como eu já falei, é mais frio, chove menos, ou chove de maneira mais distribuída pelo dia, e não é aquela pancadona, como é no início do ano, no finalzinho do ano, chuva de verão. Né? Não são chuvas mais distribuídas ao longo do dia. Enquanto que outros meses a gente tem uma grande chuva e que depois ao longo do dia fica mais com o céu um pouco mais limpo, enfim. Tá? Então, esse estudo mais longo, né, de 30, 35, 40 anos, ele possibilita um entendimento da repetição e da regularidade da ocorrência dos diversos tipos de tempo. Então a gente entende que em tal mês, muito possivelmente tal situação vai acontecer, e que em outro mês, muito possivelmente outra situação irá acontecer por conta desse estudo prolongado. Beleza, gente? Tornando possível a previsão de períodos chuvosos, secos, de altas e baixas temperaturas. É daqui que vem a previsão do tempo, gente. A previsão do tempo só é possível por conta da definição desses climas. A partir do momento que o clima é definido, que é esse estudo tão robusto, a gente consegue entender mais ou menos como que se dá essa sucessão dos múltiplos tempos nos muitos lugares. Então, por exemplo, uma previsão do tempo em Pernambuco, como sabe qual é o clima de Pernambuco e qual é a sucessão dos tempos nos meses, né, do ano, né, característicos desse espaço, o que a previsão do tempo faz? Dentre os seus múltiplos métodos, que eu não sei a fundo porque não sou meteorologista, sou geógrafo, né? Mas a base deles é esse estudo do clima da região. Né? Como são muitos tempos, eu sei que, por exemplo, em janeiro a gente tem uma configuração tal de tempo. Então, muito possivelmente, aconteça tal situação amanhã, de chuva, calor, enfim. Tá? Sempre considerando também as outras tecnologias que eles utilizam lá na meteorologia, tá bom? Mas, de qualquer forma, o estabelecimento do clima é fundamental para qualquer tipo de previsão, sempre lembrando que clima é uma sucessão de tempos num período de tempo, e aí tempo enquanto anos, né, pré-estabelecido. Tá? Então, essa definição do clima, entendendo que clima é uma sucessão de tempos durante 30, 35 ou 40 anos, é fundamental para poder estabelecer qualquer tipo de previsão, qualquer tipo de previsão de períodos chuvosos, secos, de altas e baixas temperaturas. Fundamental para o estabelecimento de políticas públicas, por exemplo. Eu sei que em tal mês chove muito, os rios alagam, então eu vou criar infraestruturas que impeçam que as habitações no entorno de rios que tiveram suas matas desmatadas consigam ficar bem, de boa, suave. Né? Então eu vou criar uma infraestrutura ali para aquele mês. Entendem? Então, você estabelecer o clima de um espaço é fundamental até do ponto de vista da instituição, da criação de políticas públicas. Tá? Vamos continuar aqui. O clima e o tempo geológico. O clima e o tempo geológicos. O clima da Terra passou por mudanças cíclicas. É importante terem isso em mente, tá, gente? É muito comum que a Terra tenha mudanças de ciclos em ciclos das suas temperaturas, dos seus climas. Beleza? Por exemplo, a gente sabe que eras do gelo são muito comuns na Terra. É mais comum o planeta, do ponto de vista do tempo geológico, tá? Virar uma grande bola de gelo do que estar nessa situação que nós estamos agora, né? Mais quente, enfim. Então, inclusive, alguns estudiosos colocam que nós vivemos num período inter-eras glaciais, ou seja, acabou a última, estamos num momento mais tranquilo, mais quente, e daqui a pouco vai vir a próxima era glacial e o planeta vai se organizando nessa estrutura cíclica, beleza? Então é muito comum, né, para o planeta Terra essa mudança, né, dos seus climas, beleza? E aí o planeta é marcado por períodos frios, períodos glaciais, ou por períodos quentes, que são os interglaciais. Como eu falei,
Interglaciais já nos dá essa dica. Inter, ou seja, entre períodos glaciais. É mais comum um planeta ficar muito frio, com momentos entre um período frio e outro, mas em momentos com momentos quentes entre um período frio e outro. Beleza, gente? É isso. Aqui é aquela figurinha que a gente já viu. Continuando, atualmente vivemos uma fase interglacial, como eu já falei para vocês, né? A gente está no meio, né, de duas eras glaciais. Aqui virá e aqui já passou, tá? A última glaciação ocorreu na última parte do período Pleistoceno, esqueci de botar a setinha, que começou cerca de 10 mil anos atrás, entre 11 e 10 mil anos antes de Cristo, tá? Então, foi o último momento que ocorreu a última glaciação, e esse período cobriu o norte do planeta com uma camada de gelo com 3 quilômetros de espessura. Então, percebam, uma camada de gelo muito, muito expressiva, né? Cobre o norte do planeta. A gente fala que ocorreu um período de glaciação quando até as porções da Terra estão ali na linha do Equador, né, de regiões de latitudes mais baixas, enfim, que normalmente são mais quentes, até quando essas regiões estão geladas, congeladas, né, é quando nós apontamos que houve um período de glaciação, que sempre vai começar do norte ou então do sul, né, das regiões de latitudes mais altas, e depois vai pegando o resto do planeta até fechar e virar uma grande bola de gelo, né, com espessuras de gelo de 3 quilômetros, por exemplo. Gente, já estamos com 21 minutos de aula. Eu vou dar uma pausa e vou voltar na parte 2, tá bom? Parar meu relógio aqui, parar o programa.